Olá! Sabe uma coisa interessante? A arte e as histórias que a gente conta nunca são estáticas. Elas estão sempre vivas, respirando, evoluindo, sendo reinterpretadas com o tempo. É exatamente sobre isso que a gente vai conversar hoje. Como os gêneros literários foram se transformando para conseguir refletir o nosso mundo, que está sempre mudando. Ok, para a gente mergulhar de cabeça nisso, vamos fazer algo um pouco diferente. Por um instante, vamos deixar os livros de lado e dar uma olhada numa das pinturas mais famosas do mundo todo. Olha só, essa é a original, a Mona Lisa, um ícone do Renascimento, que todo mundo reconhece não importa onde esteja no planeta. É sem dúvida uma obra-prima da sua época. Mas e aí? O que acontece quando artistas modernos resolvem reinterpretar esse clássico? Bom, a obra é atualizada, ela passa a conversar com o público de hoje. Olha que legal, o Vic Muniz, por exemplo, muda a forma dela, usando materiais do nosso dia a dia, como pasta de amendoim e geleia. Já o Maurício de Souza, ele mexe no tema, colocando a Mônica, a personagem mais famosa dele, ali no quadro. Pois é, essa ideia de releitura, de reinterpretação, não fica só na pintura, não. A literatura evolui, olha, exatamente da mesma forma. Ela vai adaptando seus formatos, os seus temas, para conversar com cada nova era. Então a pergunta é: o que é que impulsiona essas mudanças todas no jeito de contar histórias? Vamos dar uma olhada de perto nas forças que estão por trás dessa evolução. Basicamente, duas grandes forças moldaram a literatura como a gente conhece hoje: as necessidades da sociedade e as novas tecnologias. A gente viu uma mudança gigantesca, de uma cultura que ouvia histórias para uma cultura que lê histórias, de forma mais individual. Pensa só, o ritmo da vida moderna ficou muito mais rápido. Isso pedia leituras mais breves, mais diretas. Ao mesmo tempo, a tecnologia mudou completamente o jogo, o jeito como a gente consumia histórias. De repente, a palavra escrita estava, em todo lugar. E essa tecnologia, a prensa, foi um verdadeiro divisor de águas. Ela permitiu que se publicasse de tudo em massa, desde aqueles romances gigantescos até as histórias mais curtinhas que começaram a pipocar nos jornais e revistas da época. E isso nos leva direto a um dos gêneros modernos mais importantes que nasceram de toda essa mudança: o conto. A grande sacada do conto é que a trama dele é super concentrada, sabe? Isso faz com que ele seja perfeito para criar um impacto forte, uma impressão que fica na gente. É como se fosse uma pequena janela para um momento gigantesco. E o crítico literário Alfredo Bozzi sacou uma coisa fundamental sobre o conto. Ele disse que o conto é incrivelmente versátil. Ele pode assumir uma variedade de formas que é surpreendente, indo do fantástico até a coisa mais comum do dia a dia. Para a gente ver isso funcionando na prática, que tal uma fábula filosófica de um dos maiores escritores brasileiros, Machado de Assis? Na história dele, a gente vê uma discussão começar entre uma agulha e um novelo de linha. É isso mesmo. Dois objetos super simples, mas que, olha, tem muito a dizer. A agulha é quem começa a briga, com uma provocação bem direta, acusando a linha de ser toda arrogante, de não valer nada sozinha. Mas a linha, claro, responde à altura. Ela basicamente diz: olha, você só faz o trabalho pesado de furar o pano, eu é que faço o trabalho importante de costurar, de unir tudo. E no fim das contas, quem é que leva a glória? A linha. É ela que vai para o baile no vestido da baronesa, se tornando parte daquela criação elegante, admirada por todos. E aí, para fechar, um alfinete muito sábio dá a moral da história. Ele mostra como um conto tão simples pode falar de temas super profundos como trabalho, mérito, orgulho. Fica aquela lição, né? Que quem abre o caminho nem sempre é quem vai aproveitar o destino final. Agora, vamos mudar completamente de ares. Vamos para um tipo de conto que brinca com as nossas expectativas de um jeito muito, mas muito inteligente. O conto de mistério do Stanislau Ponte Preta já começa com todo aquele clima clássico de filme de espionagem, sabe? A atmosfera é pura tensão, puro segredo. E a tensão só vai aumentando. O protagonista segue o contato dele por um beco todo escuro, suspeito, para pegar uma encomenda. Tudo ali parece perigoso, super importante, clandestino. Só que a grande revelação é hilária de tão comum. O pacote misterioso tinha 1 quilo de feijão. Era só um cara que conseguiu comprar feijão, que devia ser um item difícil de achar na época, e que estava levando aquilo para casa, triunfante para a esposa. E aqui que a gente vê a versatilidade do conto brilhando. A história usa toda a estrutura do mistério não para criar drama, mas sim para fazer comédia, para fazer uma paródia. Ela quebra completamente todas as expectativas que a gente criou. Então, o ponto principal de tudo isso é o seguinte: os gêneros literários não são regras fixas, engessadas.
Eles são, na verdade, formas vivas que estão sempre refletindo a cultura, a tecnologia do seu tempo. São organismos que se adaptam constantemente ao mundo à nossa volta. E isso tudo deixa a gente com uma pergunta no ar, uma reflexão final. Numa era de rede social, de inteligência artificial, de realidade virtual, o nosso mundo está mudando numa velocidade alucinante. A pergunta é: como será o próximo grande gênero literário? O que será que vem por aí?